Olá, um tempo terrível de perseguição. É sobre isso que vamos meditar. Sou o pastor Almir Marcos Mauruto, pastor da Igreja Batista Adoração e Vida em Santo André. No livro de Atos, no capítulo 8, no versículo 1, diz: E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Nesses dias, meus irmãos, amados desta passagem, havia então uma grande perseguição sobre os cristãos. Alguns eram presos, maltratados, outros eram mortos. Foi o caso de Estevão. E em função dessa perseguição, muitos tiveram que fugir de Jerusalém. E foi o caso de Felipe. Nesse tempo, se declarar cristão seria algo terrível, muito mais do que nós estamos vivendo agora, esse tempo de pandemia. O que fazer em tempos difíceis? O que fazer em tempos onde não há segurança e a vida está em risco? Atos capítulo 8, versículo 4. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra, por onde quer que fossem. Indo Felipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Glória a Deus! O que fazer em tempos terríveis de perseguição? Eles surgiram, mas eles pregavam a palavra. Por onde eles passavam, eles estavam pregando a palavra. E foi exatamente o que Felipe fez neste tempo tão difícil. Sabe, estava pregando a palavra, anunciando Cristo por onde ele passava. Olha só, uma passagem de 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 2, na parte A. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Parece que tem tempos que não é possível fazer isso, obedecer a Deus, anunciar a Cristo, mas o que a palavra está recomendando a nós é que devemos pregar a palavra e devemos estar preparados a tempo e a fora de tempo, ou seja, em qualquer tempo. É verdade que Felipe fugiu de Jerusalém, ele teve que fugir daquela perseguição, mas ele não foi se esconder nas cavernas com medo de tudo e de todos. Felipe não fez isso. Quando a postura de um homem de Deus agrada a Deus, Deus se manifesta através dele. Olha só, Atos capítulo 8, versículos 6 a 8. Quando a multidão ouviu Felipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. É isso que estava acontecendo exatamente em um tempo terrível de perseguição. Deus está usando seus servos que se dispõem a fazer aquilo que ele já determinou que façam. Sabe, Felipe ainda deu provas de que realmente estava disposto a servir a Deus. Atos capítulo 8, versículo 26. Um anjo do Senhor disse a Felipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ou seja, Deus então envia um anjo e diz para ele sair do lugar aonde estava tendo grande alegria.
Havia uma alegria naquele lugar, uma alegria tremenda, mas qual foi a ordem de Deus? Saia desse lugar e vá para aquela estrada deserta. Senhor, o que eu vou fazer nessa estrada deserta? Por que eu tenho que ir lá agora? Senhor, deixa eu aproveitar um pouco dessa alegria. Bom, Felipe não disse nada disso. Felipe, sem questionar, obedece. Atos capítulo 8, versículo 27 e 28. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. Glória a Deus, né? Que livro que eles estavam lendo? Que ele estava lendo o livro de Isaías. Aleluia! Parece coincidência, mas quando Felipe chega onde Deus queria que ele estivesse, então ele encontra esse oficial. E Deus diz para Felipe mais uma coisa, olha que interessante. Agora, Atos capítulo 8, versículo 29. E o Espírito disse a Felipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Glória a Deus. Meus irmãos amados, veja como é maravilhoso fazer parte do plano de Deus. As coisas se encaixam. Sabe, quando estamos dentro do plano e da vontade de Deus. Olha Atos capítulo 8, versículo 30 e 31. Então Felipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Felipe para subir e sentar-se ao seu lado. Que coisa maravilhosa! Nada disso é coincidência, nada é coincidência. Deus está arquitetando tudo isso e Felipe está dentro do plano de Deus. Felipe explicou para ele a palavra, explicou muito bem para ele o que ele estava lendo, o que queria dizer, falou de Jesus para ele, fez o apelo para ele, disse que ele teria que ser batizado para ser salvo, conforme o Senhor Jesus Cristo havia ordenado. E olha só, Atos capítulo 8, versículos 38 e 39. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Felipe e o eunuco desceram a água e Felipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Como é maravilhoso fazer parte do plano de Deus, obedecer a Deus, glória a Deus. Sabe, um tempo terrível de perseguição não impediu Felipe de obedecer a Deus, de anunciar a Cristo e deixar um rastro de alegria por onde ele passava. Da cidade que ele saiu ficou uma alegria tremenda. Agora esse homem está numa alegria tremenda. Por onde Felipe passa, o rastro de alegria. Estamos em um tempo de pandemia, meus irmãos, e muitos, infelizmente, estão intocados com um grande medo desse vírus, e nisso se justificam para não obedecer à ordem de Deus. Qual ordem? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, a parte A. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Sabe, meus irmãos queridos, em qualquer tempo, seja um tempo bom ou seja um tempo ruim e terrível, os que obedecem à palavra de Deus, os que obedecem a Deus, sempre deixarão um rastro de alegria por onde passar. Glória a Deus! Ele iria deixar também, Felipe iria deixar alegria em outros lugares. Atos capítulo 8, versículo 40. Felipe, porém,
apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Glória a Deus. Meu irmão e minha irmã, estamos em tempos difíceis, é verdade, mas isso não pode te impedir de pregar o evangelho de Jesus Cristo, de anunciar o evangelho de Jesus Cristo, de se aproximar de alguma pessoa para falar de Jesus Cristo para ela. Sabe, esse distanciamento social não pode nos impedir de pregar o evangelho maravilhoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Que você possa ser como Felipe, que eu possa ser como Felipe. Por onde passarmos, deixaremos um rastro de alegria em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Pai querido e maravilhoso Deus, em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus amado, os tempos não são fáceis, Senhor Deus, mas queremos pedir que o Teu Espírito nos conduza conforme a Tua vontade, para que sejamos, Senhor Deus, instrumentos de bênção para pregar a Tua palavra e por onde quer que passemos, possamos deixar um rastro de alegria, ó Deus de Israel. Assim, Senhor Deus amado, pedimos a Tua bênção, a Tua direção, maravilhoso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tem muitas pessoas que estão em busca de alegria. Felipe, onde passava, deixava um rastro de alegria. Glória a Deus, que você possamos ser assim. Que Deus possa abençoar você grandemente, seu coração, sua vida, seus sentimentos, suas emoções, em nome do Senhor Jesus Cristo. Da minha parte, um grande abraço a você. Amém?